Hoje, a relação risco-retorno para investir em mineradoras de urânio já não é tão favorável assim, tem mais risco hoje em dia. E aqueles que prometem mais acabam saindo vitoriosos. Mas é complicado, aí é uma questão de... a batalha pelas ideias, é mudar a cultura, e isso é um problema de longo prazo, não é numa eleição que vai mudar. Encurralar o Putin acabou culminando nesta guerra. Ah, então é culpa dos Estados Unidos? Não. Mas ignorar que as atitudes dos governos americanos ao longo dos últimos anos contribuíram para esse resultado, bom, é ação e reação. Começando mais um Luxo Responde as perguntas que vocês me enviaram no dia 30 de maio, quinta-feira, aqui na área de membros do canal. Se você não é membro ainda, considere se tornar um membro, e também no nosso Instagram. Antes de começar, é importante o recado, porque nós teremos no dia 16 de junho o lançamento da nova temporada do Nas Fronteiras do Dinheiro, que vai ser às 20 horas, e para esse lançamento a gente vai ter um conteúdo inédito, muito bacana, que a gente está preparando, chamado Da Fortuna à Ruína, as decisões que mudaram tudo. Tá ficando sensacional, então no link na descrição do vídeo você pode se inscrever para não perder nenhum detalhe, e para se inscrever também na nova turma do Nas Fronteiras do Dinheiro, que vai ficar sensacional, tenho certeza que vocês vão gostar. O que é a economia? A fonte da riqueza está justamente no comércio. É um processo de cooperação social. Tudo é mercado e trocas ocorrem a todo tempo em todos os lugares. Café pago com cripto. Pela primeira vez na vida eu vejo uma casa de câmbio trocando a cotação no momento que nós estamos na rua. One bread is one lira, now it's 9 lira. One bread. Yeah, one bread. Yo prefiero ahorrarlo en dólares y tenerlo seguro en mi casa. It's becoming more expensive to live. Eu buscava respostas. Para a gente entender como é que a gente chegou nessa situação, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Os preços despencaram e bilhões de dólares foram perdidos em horas. O dinheiro que antes fluía livremente pelo Emirado desapareceu. A moeda argentina já não vale mais nada. O banco Lehman Brothers quebrava oficialmente. Algum desequilíbrio, algum desajuste estava acontecendo. Era uma insanidade. A verdade é que o roteiro da quebra de um país é bem previsível. Alguns economistas e investidores apostaram pesado para lucrar com o crash do mercado imobiliário. A verdade é que não existe método infalível ou fórmula secreta para alcançar a prosperidade financeira. Mas existe um caminho que está ao seu alcance. E a partir deste momento, te convido a viajar por esse caminho nas fronteiras do dinheiro. Muito bem, aqui a primeira pergunta do Rogério. Sobre a questão do controle de preços durante as enchentes aqui no Rio Grande do Sul. Não seria o caso de adotar medida como, em tempo de guerra, cupom de racionamento nas áreas mais críticas? E esse tipo de medida, controle de preço, não estaria atendendo aos interesses políticos de quem vê uma eleição à frente? Primeiro, antes de falar do racionamento, até vale fazer uma nota de esclarecimento, porque eu fiquei surpreso negativamente com o resultado do meu vídeo sobre preços abusivos e tentativa de controle de preço durante a tragédia, porque eu percebo que muitas pessoas ainda estão reagindo com o fígado e não entendendo que a tentativa de controlar o preço não vai ajudar as pessoas. Eu sei que muitas pessoas acabam enxergando que, o empresário aumentou o preço, o comerciante subiu o preço da água, de outro mantimento, que é essencial, e ele está atuando em detrimento da população, ele está prejudicando a população, quando é justamente o oposto. E eu sei que é contraintuitivo, mas é preciso entender as consequências econômicas que podem redundar em desabastecimento e falta dos mantimentos que são essenciais para a vida da população, especialmente durante uma tragédia. Então, na tentativa de ajudar, que é o que eu entendo que muitas pessoas genuinamente querem ajudar, querendo coibir aumento de preço, acabem prejudicando. Esse é o problema. E, claro, alguns políticos vão querer se aproveitar da situação para mostrar serviço. Ó, tá vendo? Eu tô controlando aqui, pessoal nessa região, eu autuei este supermercado, aquele mercadinho, não vai ter aumento de preço aqui. Ok, bacana, vai ganhar voto naquele momento.
Mas o problema são as consequências logo mais adiante. E esse, para mim, é o ponto principal. É entender que o que parece ser prejudicial para a população, na verdade, é o necessário, especialmente no momento de desastre, em que os preços precisam refletir a escassez relativa dos produtos, sejam eles quais forem, inclusive a água. Aí o pessoal, bom, mas a água é o mais importante de todos, o cara vai vender a água. Sim, mesmo para a água isso vale, mas ainda assim, como eu comentei no vídeo e fiz vídeo sobre isso, nesses momentos também há muita solidariedade, e isso é importante em paralelo à manutenção da economia, do funcionamento das leis de mercado, oferta e demanda. É preciso também muita solidariedade, até pelo tamanho da tragédia e como a ajuda que muita gente necessita, famílias, ela é imediata. Infelizmente nós tivemos isso e seguimos tendo no Rio Grande do Sul. Há muitos voluntários que ainda estão atuando de forma agora ou a limpar a cidade ou a secar a cidade, como por exemplo, há uma série de voluntários arrozeiros do Rio Grande do Sul que estão ajudando a drenar o aeroporto de Porto Alegre, que ainda está bastante alagado. A pista agora começa a aparecer, mas ainda está alagado. Sobre o cupom de racionamento, eu entendo que não é o ideal. O ideal é que as próprias empresas, se acharem que for necessário, implementem essa política de racionamento, mas que seja de forma voluntária, porque a empresa está numa posição privilegiada em termos de informação que ela tem acesso para julgar se o racionamento segue sendo necessário ou não, se já é hora de liberar e deixar os preços atuarem para reequilibrar oferta e demanda dos produtos. Mas quando o racionamento vem de cima, é de uma prefeitura, ou pior do governo, ou pior ainda do governo federal, aí gera muitas consequências negativas, gera escassez, os produtos desaparecem das prateleiras, porque você está tirando o incentivo de produzir, o incentivo de estocar as prateleiras, e aí acaba resultando justamente no oposto. Na tentativa do governo, com lei de controle de preço, de racionamento, de manter o produto nas prateleiras para que abasteça a população, eles acabam sumindo. Então, racionamento, se for voluntário pelo próprio comerciante, porém pelo tempo que achar que é necessário. Estava vendo as eleições para a Prefeitura de São Paulo, estou chateado com as opções, como performaram bem, alguém as escolheu. Pode falar um pouco sobre incentivos de voto em ciência política? O que faz a pessoa votar em candidatos tão ruins? Como mudar candidaturas no Brasil? Bom, são vários fatores, mas... Primeiro, tem um livro muito bacana do Bryan Caplan chamado O Mito do Eleitor Racional, que ele explora muito bem os problemas da democracia e como o voto acaba muitas vezes sendo até... O voto individual ele acaba sendo irrelevante, mas o problema da democracia dos candidatos, isso vale para o Brasil, vale para outros locais também, os candidatos são reflexo da sociedade, da cultura de um país. E se a cultura, em termos gerais, não entende o básico sobre economia, não entende que empresário não é malvado, pelo contrário, precisa da figura do empreendedor, do empresário para ajudar a sociedade, para aproveitar oportunidades, gerar novos negócios, emprego e renda, se as pessoas têm sempre este sentimento anticomércio, anti-empresário contra o lucro, é muito difícil nós não termos candidatos com esse viés também. Então é reflexo do povo, infelizmente. E claro, a democracia, ela tem incentivos perversos, a política tem incentivos perversos, e aqueles que prometem mais acabam saindo vitoriosos. Então é o problema da demagogia e a democracia. Elas andam de mãos dadas, infelizmente. Mas é complicado, aí é uma questão de... É a batalha pelas ideias, é mudar a cultura, e isso é um problema de longo prazo, não é numa eleição que vai mudar. E por sinal, muitas vezes pode sair pela culatra. Achar que basta eleger o candidato ideal, iluminado, que você concorda e que eu concorde, não vai resolver. Se o restante da burocracia, dos poderes, com a ideia coletivista, a ideia intervencionista estiver permeando as cabeças de quem toma a decisão. Como explicar para uma pessoa que foi contaminada pelo ensino estatal a seguinte questão? Carteira de trabalho gera desemprego,
Um grande abraço de um libertário anarcocapitalista. Depois de ver a verdade, é impossível de deixar de vê-la. Pois é, o meu professor, querido professor Jesus Huerta de Soto, falava das gafas austríacas, que é depois que você coloca os óculos austríacos, você enxerga o mundo de outra forma. E é difícil desvê-lo. Mas enfim, não é tanto a carteira de trabalho, mas sim o problema das leis trabalhistas em excesso. E são leis que podem ter a boa intenção de ajudar o trabalhador, de conceder mais direitos, mas a consequência não intencionada é que essas leis, na busca por proteger, acabam impedindo novas contratações. Então ela impede que novos empregos sejam gerados, ela impede que empreendedores, ou desincentiva que os empreendedores no Brasil pensem em contratar funcionário, porque ele acaba sempre olhando para o trabalhador no Brasil, por conta da CLT, de todas as leis trabalhistas, ele enxerga no empresário, infelizmente, alguém que vai trazer um benefício pelo seu serviço, a sua produtividade, mas um custo por conta dos impostos e também um passivo potencial, aí por conta de toda a justiça do trabalho. Então o empreendedor no Brasil, ele vai pensar 1000 vezes antes de contratar um funcionário, que é exatamente o oposto do que acontece nos Estados Unidos. Eu vou colocar um gráfico aqui na tela que mostra vários países da OCDE e ranqueando com relação à dificuldade de trabalhar, de contratar e de demitir. E que o país que tem a menor dificuldade para contratar e para demitir é justamente os Estados Unidos, e é para lá que todo mundo quer ir, é para lá que os mexicanos querem ir, é para lá que imigrantes do mundo inteiro estão buscando oportunidade de trabalho para gerar renda e também para empreender. E o dinamismo do mercado de trabalho americano é uma das razões que explica por que tanta gente quer imigrar para a América. E o Brasil é o oposto. Aqui é muito difícil contratar e muito mais difícil demitir. E isso vale para outros países também. Então, quanto mais leis que desincentivam a contratação porque trazem um ônus, um passivo e uma insegurança na hora da demissão, acaba prejudicando justamente o trabalhador. Qual seria a melhor opção para a previdência social? Um fundo de previdência privada, cada um faça a sua? Sim, seria o ideal não depender do Estado, porque a chance de o Estado gerir muito mal esses recursos é enorme, como a gente tem visto no Brasil, e ainda gera uma série de desigualdades, em que uns que contribuem muito pouco acabam recebendo muito na hora da aposentadoria, é o que acontece no setor público. Mas tem alguns modelos. O modelo chileno é bem interessante, não é perfeito, mas é um modelo mais sustentável, que deu certo, está dando certo, e é uma forma de melhorar a seguridade social. Mas o ideal é sim que o cidadão não dependa do Estado e faça o seu pé de meia. Então poupe, investe e cuide da sua previdência, porque se apenas esperar a aposentadoria estatal, pode ter problema. Boa aqui, ó. O discurso do Trump pró-Bitcoin, populismo com o Bitcoin ou a teoria dos jogos começou a se provar? As duas coisas, possivelmente, mas a verdade é que isso é bacana de ver. Eu acho que eu comentei em vídeos passados sobre isso, mas nos Estados Unidos da América ainda há uma cultura de defesa da liberdade, de esse ideal estar enraizado na história do país, no inconsciente coletivo. Então ainda é um valor muito defendido, cultivado nos Estados Unidos. E no que diz respeito ao Bitcoin, é uma ferramenta de liberdade, é uma alternativa monetária que provê mais independência financeira para o cidadão. E nessas últimas semanas a gente viu várias notícias positivas nesse sentido de regulação. Foi a lei que foi aprovada no Congresso, a FIT21, falei sobre ela também, o ETF de Ethereum. Então houve avanços importantes. E esse anúncio do Trump recebendo doação e se posicionando como pró-crypto, pró-Bitcoin, é excelente. Então é um pouco dos dois, atendendo às demandas aí do seu eleitorado, vendo que o vento está soprando para ir, então é um pouco também de teoria dos jogos. O outro comentário sobre isso que eu acho que é importante é a CBDC, que eu falei na semana passada também, como há muitos estados que já promulgaram ou estão tramitando leis para proibir
moeda digital de Banco Central. Isso para mim é fantástico. Então, quem sabe os Estados Unidos possam voltar a ser também o berço de inovação e receber mais investimento, especialmente nesta indústria de tecnologia monetária e financeira. Você acha que alguma commodity ainda vai se destacar esse ano, além do ouro? Sim, temos várias, se não me engano, até deixa eu colocar aqui na tela. Prata se destacou esse ano, fazia tempo que a prata não subia, deu uma disparada em 2024. Mas temos outros metais base também que estão performando bem. Petróleo, talvez não tanto, mas para mim o ouro e prata têm um papel mais claro, assim, um propósito mais claro em termos de proteção de patrimônio, de valorização. Prata até menos do que ouro, porque tem um uso mais industrial do que o ouro. Mas os demais, aí é preciso entender as curvas de oferta e demanda dos demais metais base, ou de demais commodities, para identificar alguma assimetria, algum desequilíbrio entre oferta e demanda que possa resultar numa valorização desses ativos ou dessas commodities. Guerra na Ucrânia, sem nenhuma perspectiva de desescalar, pelo contrário, com cada vez mais os países envolvidos e OTAN escalando respostas. Há alguma precificação para a continuidade ou expansão do conflito, ou com a reorganização do abastecimento de gás e petróleo na Europa, isso não importa mais tanto. Importa, mas infelizmente, o que eu tenho visto na minha avaliação, a política externa americana está até sendo contraproducente para acabar com esse conflito. Eu já falei muito sobre isso e, como sempre, assuntos de guerra, eles despertam muitas paixões, sentimentos e polêmica, mas desde sempre eu defendi uma política externa realista, porque os Estados Unidos não são culpados, e o Ocidente, a OTAN, não é culpada pela agressão do Putin de invadir a Ucrânia. Mas as atitudes do Ocidente, especialmente Estados Unidos, ao longo dos anos, contribuíram para este resultado, porque incentivaram ou forneceram justificativas e explicações para o Putin fazer este ataque. Continua sendo uma agressão do Putin? Sim. Poderia ter sido evitada? Eu entendo que sim, mas também está aberto ao debate. Mas agora, diante da situação que nós estamos, no momento que a guerra se encontra, não tem muita saída. A Ucrânia está perdendo. Por mais que alguém possa dizer, não, a Ucrânia conseguiu vencer, deter as tropas da Rússia, perdeu território, não tem mais efetivo suficiente para seguir lutando por muito tempo, está difícil de, inclusive, convocar mais reservistas para lutar no exército ucraniano, está dependendo de munições e financiamento externo a Estados Unidos, Europa, e não está conseguindo reconquistar territórios. Então, na melhor das hipóteses, manterá o status quo da forma que a guerra está sendo travada pela Ucrânia. E há sim indícios de que a Rússia já estaria disposta a fazer algum acordo de cessar-fogo, um acordo de paz, e é preciso que isso seja feito, porque o oposto de seguir lutando, que a Ucrânia não tem capacidade, ou mais, acabar levando o restante do Ocidente ou a OTAN numa guerra aberta contra a Rússia, é catastrófico para o continente e para o mundo inteiro. Então é preciso sim que logo entre em algum acordo, alguma negociação de paz para que haja um cessar-fogo pelo bem da Ucrânia, da Europa, da humanidade, do mundo inteiro. Ah, mas o Putin sim roubou a terra, a Crimeia, depois Luhansk e Donetsk da Ucrânia. Sim, é verdade. Ele tem que ser detido, isso está errado? Sim, mas é preciso lidar com a realidade do que é possível, do que os países podem fazer e das consequências das suas ações. Então, infelizmente, sou ainda adepto da política externa realista, da teoria de contenção lá do seu George Kennan, que isso data do século passado, meados do século passado, porque a tentativa que o Ocidente fez até agora, e os Estados Unidos, a política externa, de encurralar o Putin, acabou culminando nesta guerra. Ah, então é culpa dos Estados Unidos? Não, mas ignorar que as atitudes
dos governos americanos ao longo dos últimos anos contribuíram para esse resultado, bom, é ação e reação. Pode dizer, não, a gente pode colocar as tropas aqui e isso é nosso direito. Beleza, mas o outro se sente ameaçado. Ah, mas não deve se sentir ameaçado. Mas se sente e vai fazer retaliações contra essa atitude, e é o que fez. Então tem que lidar com a realidade dos fatos e não imaginar um ideal do que é a justiça na política, no direito internacional, na política, o que pode ser feito, o que cada um tem razão ou não. Não é assim que funciona, se fosse tão simples. Mas infelizmente não temos nenhum sinal de desescalada no momento. Qual a sua opinião sobre controlar cada centavo que ganha ou gasta nas finanças pessoais? Eu acho que é desnecessário controlar na vírgula, economizar num cafezinho, mas é fundamental organização e controle financeiro. Saber o que ganha, saber o que gasta, saber as suas dívidas, essa visão e dominar as finanças pessoais, isso é fundamental. Controlar no centavo não é necessário, mas controlar e dominar o que gasta, o que tem de entradas e saídas, isso sim é fundamental para qualquer um. Economia ou contabilidade para fugir desse país? Bom, não sei se precisa fugir do país, mas eu diria que contabilidade é mais útil e tem mais aplicabilidade prática. E economia você pode aprender por conta própria, depois não precisa de um diploma para isso. Mas, opinião pessoal. Como saber se o pedaço de Bitcoin que comprei numa corretora não tenha passado por algum terrorista e pode estar sendo seguido pelo FBI e pode ser marcado por isso? Bom, teoricamente hoje, já há anos, as corretoras, elas mesmas já fazem esse trabalho de verificação da procedência daquele Bitcoin, da fração de Bitcoin. Então essa análise eles fazem quando você deposita, quando um cliente deposita Bitcoin na corretora. E se esse Bitcoin for marcado ou tiver alguma suspeita de ter sido usado para fins ilícitos, a própria corretora vai bloquear a conta ou vai devolver o Bitcoin. Então, de certa maneira, esse risco estaria mitigado. Mas por completo, bom, aí realmente não tem como impedir. Digamos que chega um Bitcoin limpo, sem nenhum problema na corretora, depois passa para um usuário que teve problemas, depois passa para você, mesmo usuário da corretora. Como é que você vai saber que não passou por mãos de criminosos? Não tem como. Então, uma forma é você adotar as mesmas ferramentas que é chamada de Chain Analysis, ou análises do blockchain. A empresa se chama Chain Analysis e a outra é Elliptic. São as duas principais que fazem todo esse rastreio do blockchain para entender se houve uso ou não em atividades ilícitas. Quais livros de Hayek, Friedman e Rothbard você já leu e recomenda? Boa, de Hayek eu li mais artigos do que livros inteiros, mas livros inteiros que eu obviamente adoro é o Denationalization of Money, a desestatização do dinheiro. Aí temos artigos como Choice in Currency, alguns são livros, outros são artigos. Intellectuals and Socialism, Intelectuais e o Socialismo. Capitalismo e os Historiadores, Capitalism and the Historians. The Use of Knowledge in Society, então o uso do conhecimento na sociedade, é um artigo dele da década de 40, se eu não estou enganado, fantástico. Esses são os que eu mais gosto, que eu poderia citar. Do Rothbard, também tem vários, que eu já citei várias vezes, que até eu fiz o prefácio e o pós-fácio para a edição portuguesa, que é o que o governo fez com o nosso dinheiro. Também For a New Liberty, por uma nova liberdade, é um ótimo livro. Não concordo com tudo que o Rothbard escreve ou defende, mas esse é um ótimo livro. Também os dois livros dele, que são bíblias, que é Análise da História do Pensamento Econômico, é History of Economic Thought. E são dois volumes, um até Adam Smith e outro depois de Adam Smith. Então um é Pensamento Econômico antes de Adam Smith e depois de Adam Smith. Muito interessante, os dois são excelentes. Acho que já tem bastante coisa para você ler. Que personas... Aqui está em espanhol aqui perguntando. Pessoas de referência em economia na Espanha. Juan Ramón Rayo. Pode seguir. Jesus Huerta de Soto. Tem vários por lá. Você pode acessar o Instituto Juan de Mariana. A maior parte dos grandes economistas da Espanha estão envolvidos com esse instituto. Químico no topo histórico. Até de urânio se materializando. Incrível. É verdade. Porém,
Para quem já acompanha há mais tempo, eu venho falando sobre isso, eu reitero, muitas ações de urânio já estão na máxima histórica ou subiram muito, então a tese já se materializou em boa parte. Então hoje a relação risco e retorno para investir em empresas mineradoras de urânio já não é tão favorável assim, tem mais risco hoje em dia. Quando estava no chinelo, tinha muito menos risco, havia margem de segurança. Hoje a margem de segurança em alguns papéis já quase não tem. Então quer dizer que o papel vai cair? Não tem como saber. Ele pode dobrar de valor daqui, mas ainda assim hoje tem mais risco do que tinha lá atrás. Então aqueles que já fizeram um ótimo dinheiro, será que não é hora de realizar? Será que não é hora de recalibrar o portfólio? Vendo todo o cenário brasileiro político, você tem esperanças reais do Brasil fechar a década melhor do que hoje? Cara, década? Eu diria que sim, pois estamos em 2024, tem 6 anos, mas claro, se a gente passar os próximos anos tomando decisões equivocadas em termos de política, em termos de política econômica, e o fiscal indo para o buraco, mais intervenção, mais pensamento coletivista e nenhuma luz no fim do túnel, aí começa a ficar difícil. Mas eu acho que ainda é possível reverter a situação e fecharmos a década numa situação melhor do que hoje nos encontramos. Tesouro americano ainda é reserva de emergência, a reserva de segurança com a China vendendo tudo. A China não está vendendo tudo, está vendendo parte. Ela não pode vender tudo porque ela precisa também de dólares para pagar seus parceiros comerciais mundo afora. Mas, sim, pelo sistema monetário que nós ainda vivemos, o Tesouro americano é o ativo principal em termos de colateral, é o ativo dado em garantia, então é uma peça-chave, é um pilar do sistema financeiro mundial. Isso não acaba tão cedo. Os Estados Unidos estão minando o dólar e, portanto, o Tesouro americano como esse ativo de reserva de segurança? Sem dúvida alguma. Mas não tem tantas alternativas. Por isso que muitos países, como a própria China, acabam migrando ou alocando mais suas reservas em ouro, assim como vários outros. E pessoa física, investidor também é ouro, é Bitcoin. Então são formas de não depender dessa dívida estatal que é impagável e insustentável. Eu fiz um vídeo sobre isso, tá bem bacana, tá quase 300 mil visualizações, vou colocar ele aqui em cima. A dívida americana é impagável. Então em algum momento isso vai dar problema. Eu prefiro não ficar com dívida americana. Se é para ter renda fixa em dólares, prefiro emprestar para empresas que eu conheço e tenho mais segurança e não para o tio Sam. Liberta remunera o consultor pelo modelo fee-based. Nós temos todos os modelos, tanto o modelo mais antigo tradicional de comissionamento, em que os produtos que geram uma comissão para a corretora, parte da comissão também vai para o agente autônomo, então a assessoria de investimentos, como a Liberta, e o modelo apenas de fee-based, que é baseado em tarifa, em que a remuneração é um percentual sobre todo o capital investido e não vem do produto diretamente. Temos os dois modelos, mas o modelo ideal depende de cada cliente. Por isso é importante conversar com o assessor para entender o seu perfil, seu objetivo, necessidade, patrimônio, e aí sim adequar bem o modelo ao que fica mais apropriado para a sua tranquilidade e segurança no seu patrimônio, na sua carteira de investimentos. Fico por aqui, espero ter gostado de mais o Rich Responde. Voltamos no próximo, espero que tenham lavado as louças. Desejo um ótimo domingo com seus amigos e suas famílias. E compartilhem, se inscrevam no canal. Quem não é membro ainda, se inscreva aqui, se torne membro. Temos muito conteúdos e é uma oportunidade que vocês podem também me ver ao vivo e conversar comigo e tirar dúvidas, perguntas. A gente sempre escolhe assuntos importantes e que trazem insights valiosos para você dormir tranquilo com as suas finanças. Fico por aqui, valeu, até mais.